Hoje eu vou te mostrar os 3 piores exercícios para ganhar glúteos. Então, se você é uma mulher que faz academia e deseja um glúteo volumoso e empinado, não querendo perder tempo com exercícios que não prestam para nada, fica aqui nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar os 3 piores exercícios e por quais eles podem ser substituídos. O primeiro exercício é esse exercício aqui, ó, que você inclina aqui pra frente e joga a perna pra trás. E aí você pode pensar, ué, eu pensei que esse exercício era bom. Sim, esse exercício é um bom exercício, mas não feito com a caneleira, tá? Por quê? Quando a gente está analisando a eficiência de um exercício para determinado grupo muscular, que nesse caso é o glúteo, precisamos observar a linha de ação da resistência. O que é a linha de ação da resistência? Por exemplo, quando eu pego isso aqui, digamos que isso aqui é um peso, tá? É um halter. Quando eu soltar, para onde que ele vai? Pro chão, certo? A mesma coisa aqui. Se eu soltar a caneleira, para onde que ela vai? Ela vai pro chão. Para eu trabalhar o meu glúteo com eficiência na linha correta de ação aqui da resistência, a força ela precisa vir na direção horizontal. Então, eu não faço esse movimento com uma caneleira, tá? Porque eu tô executando numa linha totalmente contrária, de ação de resistência totalmente contrária ao que eu quero. Então, para eu realizar esse movimento com eficiência, eu colocaria aqui, ó, uma caneleira, uma tornozeleira no meu pé e puxaria aqui com o cabo, onde a força viria exatamente na direção horizontal. Então, se eu quisesse executar esse exercício com uma caneleira para realmente ser eficiente, eu executaria aqui, ó, nessa posição aqui de 3 apoios, tá? Onde eu estico aqui minha perna para trás e aí eu estendo meu glúteo. Aí agora sim tá vindo na linha de ação correta, certo? Contrária à ação do glúteo. No caso aqui, a linha de ação correta é o quê? Contrário à ação do glúteo, tá? Então, se o meu glúteo faz a extensão do quadril para trás, a força precisa vir de uma forma contrária a essa extensão do quadril, que é exatamente o que acontece se eu ficar aqui nessa posição 3 apoios. O segundo exercício é esse aqui, ó. Conhece esse exercício? Eu tenho certeza que você conhece e também tenho certeza que você já escutou por aí que esse é um excelente exercício, né? O agachamento. E não que esse exercício seja ruim, mas eu vou te explicar aqui o porquê eu não considero esse exercício interessante para mulheres ganharem glúteos na maioria das vezes, tá? Na maioria dos casos. O agachamento, ele só vai trabalhar o glúteo na máxima eficiência quando a gente quebra a paralela. Ou seja, quando eu passo aqui, ó, da linha do joelho até aqui é parcial, quando eu passo, aí sim o glúteo vai começar a trabalhar, tá? Para ele dar essa impulsionada de movimento. E quantas pessoas você conhece que realmente conseguem agachar aqui, ó, até o máximo que elas conseguem? São muito poucas pessoas que conseguem fazer isso. Então, como o agachamento é um exercício que precisa de uma boa mobilidade e flexibilidade, a maior parte das pessoas não vai conseguir executar ele na máxima eficiência para o trabalho do glúteo, tá? Então, por isso que eu não considero um bom exercício para ganhar glúteos, a menos que você tenha uma boa mobilidade e você consiga agachar até o final. Aí já é outro assunto. Em segundo, o agachamento é um exercício complexo de ser realizado. Então, além da maior parte das mulheres não terem uma boa mobilidade e flexibilidade para atingir a amplitude necessária para o glúteo trabalhar, é um exercício complexo, né? Difícil de ser feito, sozinha principalmente. Então, o que eu observo é que a maior parte das mulheres não colocam, não só mulheres, mas pessoas no geral, mas principalmente mulheres, tá? Não colocam o peso adequadamente no exercício. Se eu não coloco o peso adequadamente no exercício, a minha intensidade, que na musculação a intensidade é o peso, fica prejudicada. E, consequentemente, se a minha intensidade está prejudicada, a minha hipertrofia fica prejudicada. E isso é uma coisa já até comprovada, tá? Tem um estudo que avaliou as mulheres, pediram para elas selecionarem um peso para fazerem os exercícios e a maior parte delas selecionou um peso bem abaixo do que elas realmente poderiam fazer. Então, por isso que eu não considero o agachamento um bom exercício para ganhar glúteos. Mas, se você treina com alguém ou se você não tem medo de colocar carga e se você agacha até o talo, né? Então, sim, o agachamento é um bom exercício para você. Mas, se você não enquadra nessas situações, um exercício que é muito bom e que é mais fácil, ele é complexo também, mas ele é mais fácil, assim, de colocar intensidade, de executar com amplitude, seria o agachamento búlgaro, tá? Que é aquele exercício onde a gente coloca uma das pernas no banco e aí a gente agacha de forma unilateral. Então, um exercício para substituir o agachamento seria o agachamento búlgaro, tá? Que é um exercício complexo também, mas a gente tem algumas etapas até chegar nele, caso você não consiga fazer, tá? Então esse exercício aqui é um agachamento unilateral, onde uma das minhas pernas vai aqui no banco, tá?
essa perna que tá atrás, eu não faço nenhuma força, a força vem toda na perna da frente. E aí eu coloco uma carga aqui nas duas mãos, ou de um lado ou do outro, e aí eu desço aqui, ó, o máximo que eu puder e subo. Então isso aqui é um agachamento, na minha visão, mais fácil de colocar intensidade, né? Mais difícil que eu erre a carga, até porque o exercício em si, com o peso do corpo, já é muito difícil. Se eu não consigo fazer ele com o pé aqui no banco, eu posso começar com o quê? Eu posso começar com um afundo, tá? Que é esse movimento aqui, só que o meu pé tá no chão. Depois eu posso partir para um step um pouquinho mais alto, e aí por fim, né, eu coloco meu pé no banco dessa altura aqui, por exemplo. E o terceiro e último exercício seria o glúteo no graviton. Ainda hoje eu entro nas academias de rede e eu vejo mulheres utilizando essa máquina para fazer glúteo. Primeiramente, essa máquina não foi projetada para isso, tá? Essa máquina é para fazer mergulho no graviton, para trabalhar tríceps, é para fazer barra fixa, né? Para quem ainda não tem força, é para fazer a barra fixa sozinha, menos glúteo. Glúteo não. O que acontece? Além de ser um exercício com pouca amplitude de movimento, o que é ruim, porque os glúteos, eles precisam... O glúteo é um grupo muscular que necessariamente, quanto mais amplitude, melhor, tá? Então, além dela não ter amplitude, quando eu subo a minha perna aqui, né, que eu levo ela pra cima aqui, a minha pelve, ela entra em retroversão, ou seja, o meu glúteo, ele começa a entrar. E não é isso que a gente quer um glúteo vivo para uma máxima ativação do glúteo. E é inevitável. Se eu executar esse movimento e buscar pela máxima amplitude, a minha pelve vai entrar em retroversão. Quando eu empurrar a minha perna, né, quando eu estender a minha perna, a minha coluna ela vai inclinar para o lado e aí eu vou perder o alinhamento da coluna. Então, muito melhor do que um glúteo no graviton é fazer um afundo, que é o mesmo movimento, só que a gente tem uma base estável, né, que é o chão. Eu consigo manter o meu glúteo ativo, minha pelve não entra em retroversão e eu não perco o alinhamento da minha coluna, né? A minha coluna não vai inclinar para o lado. Então esses são os 3 piores exercícios de glúteos e tá aí uma substituição bem melhor para você que vai potencializar o resultado dos seus glúteos. E se você quer aprender um método eficaz que eu gosto de utilizar nos meus treinos para o glúteo trabalhar muito mais, eu vou deixar aqui, ó, nesse card aqui para você assistir. Te vejo no próximo vídeo e até mais!